Eu preparei aqui o seguinte, na verdade o título foi dado um pouquinho apressado, né? Gramsci, a religião, mas não é bem, porque dá a entender que seria a religião no seu sentido universal. Não, na verdade a obra de Gramsci está voltada para o catolicismo, e o catolicismo romano, né? E eu vou trabalhar de maneira muito precisa, trabalhando as fontes, porque ultimamente eu tenho feito muito isso em sala de aula, para não confundir a sala de aula com rede social. Eu não sou contra, eu uso redes sociais, mas em alguns momentos eu vejo uma cilada muito grande. Principalmente porque em rede social você fica desobrigado a mostrar as fontes. Então assim, e Gramsci é o preferido. Gramsci é um autor preferido para falar dele sem indicar fonte alguma. As pessoas falam o que vem na cabeça, etc. Então eu vou trabalhar com algumas fontes aqui, fazer um recorte muito preciso, indicar para as pessoas que têm interesse as obras, tanto comentadores como a obra propriamente de Gramsci, que trabalha o tema, tá certo? Então, o primeiro momento eu vou apresentar aqui uma biografia, porque eu suponho que, veja bem, tem pessoas que já conhecem Gramsci, pessoas que já leram Gramsci, pessoas que talvez nunca tenham lido Gramsci. Então, eu vou começar indicando, por exemplo, leituras para quem quiser se aproximar, quiser aprofundar alguma coisa, vale a pena. Aqui no Brasil, em 2017, a gente teve a tradução deste dicionário, que é o chamado Dicionário Gramsciano. É hoje, em termos de comentário a Gramsci, o melhor que nós temos em língua portuguesa. Esse dicionário é de 2014 na Itália, em Turim, que é a cidade onde ele morou, e ele é como todo dicionário, tá certo? Isso aqui, ninguém imagine que vai ler todo, só se, sei lá, gostar mesmo. Dicionário, literalmente, é para consulta. Então, vamos supor, eu estou fazendo um trabalho e me aparece um conceito como revolução passiva. É um conceito fundamental nos cadernos do Cáceres de Gramsci. Aí aqui tem um verbete de 4 páginas sobre revolução passiva. Você se interessa muito pelo tema da, entre aspas, hegemonia, que é um tema absolutamente central em Gramsci. Aqui tem um verbete sobre hegemonia. Então, assim, eu usei porque ele tem aqui o verbete religião e o verbete catolicismo romano. Então, eu vou usar esses 3 verbetes que tem aqui. Mas é um dicionário que é o que temos de mais completo sobre Gramsci em português. Ajuda demais, no meu caso, foi fundamental, que trabalho com Gramsci em sala de aula, com movimentos sociais e tal, é muito importante, né? Há um ensaio sobre ele, numa coleção antiga, que são em 12 volumes, organizado pelo historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, a chamada História do Marxismo. São 12 volumes, o volume 10 tem um capítulo inteiro dedicado a Gramsci. Aqui não é sobre um tema em Gramsci, é o pensamento geral de Gramsci. O artigo é de um professor, um sociólogo italiano chamado Nicola Badaloni, que era sociólogo e militante do PCI italiano. Ele tem um ensaio aqui chamado Gramsci, a filosofia da praxis como previsão. Então, assim, eu acho, foi a primeira coisa que eu li sobre Gramsci, tal, muito importante, né? Por fim, ainda sobre ele, o livro que eu mais vou utilizar aqui é de um professor italiano, morou no Brasil um tempo, morou no Recife, foi professor na Universidade Católica e na Universidade Federal de Pernambuco, chamado Giuseppe Stacconi. Stacconi é brasileiro italiano, casou com uma brasileira, italiano. Ele foi padre e ele tem um livro que eu acho importantíssimo, chamado Filosofia da Religião, o pensamento do homem ocidental e o problema de Deus. Mas não é o livro todo que me interessa a metade do livro. A metade do livro é sobre Gramsci. Há um capítulo aqui que é literalmente a metade do livro. E aí é o que eu vou basicamente trabalhar aqui, que é sobre Gramsci e a reavaliação marxista da religião. É o último capítulo do livro. A parte 3 é um capítulo imenso, desproporcional, porque é a metade do livro, não é? Giuseppe Stacconi, ele fez, ainda hoje em português, a pesquisa mais completa sobre Gramsci e o catolicismo. Não há. Esse livro é de 89 do Brasil. Foi publicado por uma editora católica chamada Voz. Não é? Por isso que eu uso esse livro sempre, porque no Brasil ninguém fez o que esse homem fez. Ele, para você ter uma ideia, eu só vou dar um roteiro aqui, porque eu vou citar ele em alguns momentos. Ele pega desde a juventude, então há um capítulo aqui intitulado O Jovem Gramsci e o Catolicismo. Então ele vai trabalhar desde, o Jovem Gramsci aqui data de 1914 a 1920, tá certo? Significa dizer,
é um período em que Gramsci milita, não tinha nem o Partido Comunista ainda, era o Partido Socialista, o PSI italiano, que era o partido que, na verdade, acolhia, né, a esquerda italiana. Eu não sei, tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem disso, Gramsci, ele foi militante do partido, não foi fundador, mas um dos militantes, e ele organizou um jornal chamado Ordem Nova, em que ele era editor, juntamente com um rapaz que talvez vocês conheçam o nome dele, chamado Benito Mussolini. Mussolini era amigo de Gramsci, depois, obviamente, passou a odiar Gramsci, né? Foi quem prendeu Gramsci. Mussolini, ele, antes de ser fascista, ele foi de extrema esquerda. Dá para vocês um negócio desse? Mussolini foi de esquerda, Mussolini foi líder sindical. Tem um filme, eu vou indicar um filme, que eu acho fundamental, que é sobre o jovem Mussolini. Filme muito bom, de um italiano chamado Marco Bellocchio, chamado Vincere, Vencer. Esse filme é sobre o jovem Mussolini. E é muito interessante, eu esses dias andei lendo sobre o jovem Mussolini, sobre a militância de Mussolini, do Partido Socialista Italiano. Mussolini era um jornalista, militante importante, escrevia muito bem, e trabalhou com Gramsci no jornal, já pensou? É impressionante. A história de Mussolini é muito interessante, para a gente saber, inclusive, como trabalha o fascismo. Mussolini é uma figura importantíssima, mas eu não vou tratar de Mussolini aqui, fica para um outro momento. Só esse detalhe, porque ele foi amigo de Gramsci e tal, e trabalharam juntos, inclusive foram militantes do mesmo partido de esquerda. Depois, é fundado em 22 o Partido Comunista Italiano, Gramsci é um dos fundadores, e aí Mussolini já era fascista, já estava em todo o processo de campanha para o fascismo, né, na Itália. Tá, o fascismo sobe ao poder em 22, como vocês devem saber, e vai até Mussolini ser morto em 43. Então, assim, é muito importante a discussão da religião em Gramsci, principalmente do catolicismo, porque Gramsci viveu, pelo menos, 2 grandes momentos do catolicismo italiano. Gramsci nasce em 1891. A Itália, fazia pouco tempo, estava unificada, né? E foi unificada, inclusive, contra o catolicismo. Então, o catolicismo italiano, ele é absolutamente sui generis no mundo. Então, assim, dentre o catolicismo universal, o catolicismo italiano é o mais importante. A maioria absoluta dos papas foram italianos. A sede do poder do catolicismo é a Itália. Então, assim, Gramsci é um italiano e ele tem uma leitura muito singular do catolicismo italiano. Para mim, ainda hoje, extremamente atual. Gramsci foi sem querer, porque não era interesse dele, estava preso, inclusive, mas ele foi premonitório em algumas coisas. Eu vou ler aqui coisas e vou demonstrar a partir de material contemporâneo de revista, que eu trouxe aqui algumas coisas, para vocês entenderem como Gramsci foi atual em termos de prever um pouco, né, a prática política do catolicismo. Então, basicamente, eu vou, como comentário, o melhor de todos é o do Giuseppe Stacconi. O melhor comentário que temos é em português. Eu acredito que italiano tenha muita coisa em inglês, mas em português ainda é o melhor trabalho sobre o tema do catolicismo em Gramsci. Então ele trabalha desde a juventude. Então Gramsci escreveu 3 ou 4 artigos sobre o catolicismo ainda muito jovem. Depois, Gramsci entra no Partido Comunista, em 26 ele é preso. Então o que ele escreve, o que eu vou trabalhar aqui, basicamente o grosso do trabalho dele, é exatamente dos Cadernos do Cássio. Nós temos uma edição muito importante dos Cadernos do Cássio no Brasil, que são, a edição, nós temos já a edição completa. Eu só trouxe aqui um volume, porque eu não dava para trazer os 6. Na verdade, são 6 volumes. Esse aqui é o volume 4, porque é o volume em que Gramsci trata do catolicismo. Por isso que eu trouxe esse. Mas, assim, no Brasil são 6 volumes dos Cadernos do Cássio, 2 volumes chamados As Miscelâneas e 2 volumes de cartas. Então, na verdade, são 10 volumes, os escritos principais de Gramsci, inclusive em português, e todos por essa mesma editora, que é a editora Civilização Brasileira, que foi organizado pelo saudoso Carlos Nelson Coutinho. Carlos Nelson foi um dos maiores estudiosos de Gramsci no Brasil. E ele foi responsável pela edição completa dos Cadernos do Cássio no Brasil e também responsável pela revisão técnica da tradução, né? Então, nós temos toda a tradução de Gramsci aqui no Brasil. Por isso que muitas vezes eu fico muito revoltado quando eu vejo algumas citações de Gramsci, porque nós temos já em português, e as pessoas ou maldosamente citam errado ou não citam, e colocam na boca de Gramsci frases que não tem nada a ver com Gramsci. Nada. Dentre esses intelectuais marxistas, Gramsci é o mais citado erroneamente.
mais citado. Principalmente nas redes sociais. Então, citação completamente errada, desfocada. Inventaram, inclusive, coisas que Gramsci não tem a menor ideia, Inventaram uma coisa aberrante, uma coisa boboca, idiota, mas que, como tudo que é idiota nesse país, ganha ares, né, de seriedade, chamado marxismo cultural. Isso não tem nada a ver com Gramsci. Nada a ver com Gramsci. Nada. Entendeu? Marxismo tem a ver, cultura e marxismo tem a ver com Gramsci. Agora, marxismo cultural é uma coisa que não é de Gramsci. Aí inventaram que é Gramsci pensou, que não sei o quê. Aí você, quando essas pessoas idiotas falarem, você diz, onde é que está isso em Gramsci? Qual o caderno do Cássio está isso? Então, não, agora, isso e eu vejo aluno repetindo essas coisas e tal. Então, assim, eu vou trabalhar basicamente com o caderno do Cássio de Gramsci e com os comentários de Giuseppe Stacconi. E, obviamente, se precisar, em algum momento, o dicionário. O dicionário é muito importante, porque dicionário são vários verbetes, então eu vou precisar usar, de vez em quando, o dicionário, tá certo? Então, pronto. Em termos de bibliografia, é isso. Veja, é uma bibliografia introdutória. Obviamente, tem muito mais coisa sobre Gramsci, muito mais coisa. Né? Gramsci é um autor muito comentado no mundo inteiro. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, na Argentina, na Itália, então, que é a terra dele. Então, o que eu trouxe aqui são textos que, na verdade, dizem respeito ao que eu vou tratar aqui, que é a relação, a leitura que Gramsci fez do catolicismo romano. E, basicamente, os seus escritos datam, os escritos da juventude, ali por volta de 1918, 19, e os escritos já do caderno do Cáceres, todos os escritos dele sobre o catolicismo datam de 1929 a 1935. Então, basicamente, é nesse período que ele escreveu. Como o título indica, são cadernos do Cáceres, não eram propriamente livros. São anotações, projeto que Gramsci queria, quando saísse da cadeia, escrever e tal. Então, muita coisa ele deixou incompleto, muita coisa ficou só o projeto. Por isso que o nome são Cadernos do Cáceres. A palavra caderno aqui diz respeito a anotações dispersas, anotações pontuais, e, digamos assim, muita coisa que ele deixou incompleto. Então, o tema, por exemplo, do catolicismo está incompleto. Não é. Agora, eu vou trabalhar muito com algumas afirmações dele que são muito importantes e extremamente atual. Então, saibam que o Caderno do Cáceres é um projeto inacabado de alguém que escreveu numa cadeia, em condições muito precárias, sofreu muito. Gramsci basicamente morreu na cadeia. Ele, quando é libertado, morre um mês depois. Então, sofreu muito. Agora, os cadernos do Cáceres, e talvez não fosse a intenção de Gramsci, acabaram se tornando um marco, não só dentro do marxismo, mas um marco para pensar a política no século XX. Porque os cadernos do Cáceres, de Gramsci, tem um professor da Unicamp, que atualmente é considerado um dos maiores estudiosos de Gramsci no Brasil, que é o professor Álvaro Bianchi. Bianchi diz assim, toda a obra de Gramsci está em torno de 3 grandes temas, que a filosofia, a política e a história. Então, todos os cadernos do Cáceres derivam dessa temática, né, e tal. Então, assim, a partir desses 3 temas, Gramsci, na verdade, montou quase que um sistema de anotações. Você vai encontrar Gramsci comentando o Renascimento. Gramsci conhecia muito literatura e arte. Por quê? Porque ele teve uma formação incompleta em linguística. Gramsci fez um curso de letras que tendia mais para a linguística, mas ele não acabou. Oficialmente, ele foi um jornalista na prática, exerceu muito a prática jornalística, ele foi fundador do primeiro jornal do Partido Comunista, foi seu editor, etc. E tal. E Gramsci era um leitor compulsivo. Então, ele era mais leitor até do que escritor. Então, ele leu muito, no próprio Cáceres, ele leu muito. Tal. Então, ele era um leitor compulsivo, era um leitor importante, cuidadoso, tal. Leu muito, não só o marxismo, ele leu tudo para além do marxismo. Principalmente em termos de o que a gente chamaria hoje de pensamento cultural. Gramsci é chave no debate cultural contemporâneo, não é? Comentou muita coisa em termos de pensamento cultural. Ele foi contemporâneo do cinema, literatura italiana. A literatura italiana, vocês devem saber, ela é uma literatura riquíssima na cultura ocidental. Então, muito importante, né? Gramsci leu boa parte dos clássicos italianos. Gramsci tem uma leitura absolutamente original de Maquiavel, não sei se sabem. Um dos cadernos do Cáceres inteiro é dedicado a Maquiavel e o Estado moderno. Então, assim, Gramsci era semelhante a Marx, muito simpático a Maquiavel.
Então, assim, Maquiavel é um pensador estratégico para Gramsci e tal. Então, assim, Gramsci é um pensador de altíssima importância, né? Para você ter uma ideia, ele foi muito importante para os estudos culturais britânicos, os ingleses, principalmente Raymond Williams e Edward Thompson, muito simpático a Gramsci, depois Perry Anderson. Então, assim, Gramsci ele teve uma penetração nas esquerdas mundiais desde os anos 40, 50, 60, 70, 80 e em dias atuais. Então, o dicionário atesta isso, o dicionário gramsciano digamos assim, a prova, né, cabal dessa influência dele até os dias atuais. Então, eu não vou aqui, olha, veja, eu não vou fazer uma biografia de Gramsci. Alguns elementos biográficos vão entrar quando eu estiver falando. Eu não vou fazer biografia de Gramsci, porque não era essa a intenção, até porque a biografia dele seria longa, seria um curso à parte e tal. Então, eu vou me dedicar exatamente, me concentrar no tema do catolicismo romano na obra de Gramsci. Né? E aí, o seguinte, à medida que eu vou falando, se alguém tiver dúvida, tal, levanta a mão, porque eu estou aqui, mas é tranquilo. Tem outro microfone e tal, se precisar, beleza? Então, vamos lá. Sobre o catolicismo romano em Gramsci. O tema do catolicismo em Gramsci, ele aparece em dois momentos diferentes de sua obra, né? Ele aparece, primeiramente, nos cadernos do Cáceres, como foi numerado por um editor posterior, que era um comunista chamado Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti, ele organizou e numerou os cadernos. Então, é o caderno 20. O caderno 20 é dedicado ao catolicismo e à ação católica. A ação católica existiu em dois momentos na Itália. No primeiro momento, ela surge na segunda metade do século XIX. Aí depois ela é substituída por um partido. A Itália foi pioneira. Gramsci tem um ensaio maravilhoso sobre isso, e é muito importante. Porque o catolicismo romano criou um partido político. Isso é absolutamente estratégico para entender Gramsci. A Igreja Católica criou um partido em 1919 na Itália. É o primeiro partido identitariamente católico da história do Ocidente. E é importante porque Gramsci tem um ensaio sobre isso, o jovem Gramsci, e eu vou comentar aqui. Vai ser um primeiro momento, né, do curso. E é fundamental entender isso, porque, de um modo geral, há uma tendência dos... não, o católico não tem partido, o católico não tem partido. Não, desde o começo. Isso é invenção recente, né, essa ideia de que católico não se mete em partido. Na verdade, é só uma onda, porque sempre se meteu. Mas, assim, no caso da Itália, foi proposital. Foi criado, assim, com programa mesmo, entendeu? Assim, e com as bênçãos do Papa. Com as bênçãos do Papa de nome Pio XI na época. Os Pios é um problema na igreja, são tantos Pios e tal. O Pio XI. Então, assim, foi muito importante. Agora, Gramsci começa, na verdade, falando da ação católica. E eu entendo por quê. Porque é bom deixar claro, Gramsci não vai fazer, e não interessava a ele fazer uma história do catolicismo, sei lá, desde Constantino. Gramsci não vai fazer isso. Para ele, não tem sentido. Ele faz referências a Constantino, à Idade Média, mas o interesse de Gramsci é exatamente o pensamento chamado, a relação entre o catolicismo e o pensamento moderno. E é legitimamente compreensível nos cadernos, porque Gramsci vai se dedicar ao catolicismo vinculado ao pensamento moderno italiano. Italiano não, europeu de modo geral, mas com sede na Itália. Então, esses cadernos, os cadernos propriamente chamados Caderno do Cáceres, os estudos sobre o catolicismo datam de 34 a 35, basicamente. Agora, Gramsci já vinha falando do catolicismo desde antes. Por exemplo, entre 1929 e 1930, tem os cadernos da miscelânea, são os miscelâneos, são os cadernos menores, mais curtos, textos menores e tal, que foram publicados à parte. Gramsci também tem lá um capítulo sobre o catolicismo, mais especificamente sobre uma coisa que sempre interessou a Gramsci, que é o tema do intelectual católico e o papel dele na sociedade moderna e tal. É um tema que Gramsci foi, fora do catolicismo, quem mais estudou esse tema. E o catolicismo, a partir do século XIX, ele vai recorrer ao seu modelo de intelectual. O Brasil tem uma experiência riquíssima em Sergipe. Não sei se você sabe, Sergipe é vanguarda na ideia de intelectual católico. Não sei se os sergipanos sabiam disso. Alguém sabia disso? Algum sergipano conhece a história de Sergipe? Porque Sergipe entra para a história do catolicismo romano
no século XX, final do século XIX, século XX, porque Sergipe terá um grande intelectual católico que pensa exatamente como o intelectual católico italiano clássico. Ele não só defende o catolicismo no mundo moderno, mas, acima de tudo, o papel dele é criar instituições para abrigar o pensamento católico. Os caras são muito espertos. E tem o sergipano. Quem é o sergipano, irmãos e irmãs? Vamos lá, em nome de Jesus. Jackson de Figueiredo. O que é que Jackson de Figueiredo faz em termos de instituição? Alguém lembra o que ele faz? Ele cria um centro, que era típico de católico do século XIX. Ele cria um centro paralelo à paróquia, paralelo à diocese, é um centro, que era onde você, não dá para ser intelectual católico, não tem um centro de formação. Por quê? Porque, veja bem, era para não confundir. O que você faz na paróquia, de um modo geral, é os serviços sacramentais. O batizado, casamento, catequese, crisma, etc. Tal. Agora, você precisa de uma formação mais substancial para enfrentar o mundo moderno. Você faz no centro. O centro é católico. Alguém lembra o nome? E a escolha de Jacques Figueiredo ao dar o nome ao centro foi perfeita. Perfeito, entenda-se, para o pensamento conservador católico. Jackson é considerado o principal nome do pensamento conservador católico. Vocês sabem disso. Ele foi muito estudado por um historiador que eu gosto muito, mineiro, chamado Francisco Iglesias. Esse cara tem um livro sobre história e ideologia, em que ele dedica mais de 100 páginas a Jackson Figueiredo. Jackson de Figueiredo e o pensamento conservador católico brasileiro. Francisco Iglesias. Figueiredo criou um centro. Alguém lembra o nome do centro que ele criou? Dom Vital. Dom Vital. E foi a escolha de propósito. Quem era Dom Vital? Aí você, quando você vai atrás, a escolha não é gratuita. A escolha, alguém deve lembrar o nome, porque Dom Vital ficou famoso no Brasil, tanto pela situação da sua morte, como pela pauta que ele colocou. Dom Vital foi bispo em Pernambuco. Dom Vital era arcebispo em Pernambuco, Olinda, Recife Olinda. Não é? E Dom Vital, ele foi o primeiro bispo católico a enfrentar de testa a maçonaria. E pagou caro, eles mataram ele. Viu? Aqui para nós, não contem a ninguém, mas mataram Dom Vital. Foram 2 bispos brasileiros que o Papa Pio IX lançou uma bula chamada Decilabus. Essa bula era contra os maçons. E dizendo que era incompatível você ser católico e maçom. Por quê? Porque na Itália os maçons apoiaram a unificação da Itália. E a unificação da Itália, a igreja perdeu o poder. Então a igreja odiava a maçonaria, até hoje eu acho, né? Eu acho, sei lá. Tal. Mas veja bem, aqui no Brasil criou um problema, porque, não sei se vocês sabem, a maçonaria nas Américas, o lugar mais forte dela era o Brasil. Mais forte. Para você ter uma ideia, a maçonaria, ela teve por trás da proclamação da República. E era o seguinte, os bispos tinham medo da maçonaria. Dom Vital disse, não, vou enfrentar em nome de Jesus a maçonaria. Ele e o bispo do Pará, chamado Dom Macedo. Os dois, a maçonaria, Dom Macedo Costa, bem lembrado. Discípulo dele ali, ó, o discípulo dele aqui. O discípulo Soares, discípulo Dom Macedo Costa. Exatamente, Dom Macedo Costa. Veja, esses 2 bispos foram fundamentais. E Dom Vital, ele era muito inteligente. Dom Vital era muito inteligente, poliglota. Então, Jacques Figueiredo dá o nome de Dom Vital proposital. Dom Vital era um bispo muito conservador, era um canonista, muito conservador, mas extremamente conservador. Se não tivesse morrido, acabaria sendo cardeal do Rio de Janeiro. Então, veja, eu estou dizendo isso a propósito de quê? Porque o tema nosso nem é Dom Vital, nem é Jacques Figueiredo, nem é o pensamento conservador católico. É um pouco a concepção que Gramsci vai ter de intelectual católico, que é fundamental nesse curso. Gramsci dentro e fora do marxismo, o intelectual que mais se dedicou a isso, a dizer, olhem, observem, para onde vai o intelectual católico, de um modo geral, vai a igreja. Então, assim, é uma coisa muito interessante. De um modo geral, o intelectual católico, ele não age abertamente. Ele não age nas massas, ele age para as massas. A diferença é muito grande. Né? Então, assim, Gramsci observou em detalhe, é muito interessante a relação, o clero intelectual, o clero como intelectual, figura do clero como intelectual, tudo isso você vai encontrar nos cadernos da miscelânea. Tal. E é muito importante essa temática da produção do intelectual católico na obra de Gramsci. Né? Ele vai se dedicar muito a isso, porque é muito importante. Tal. Agora, Gramsci, ele inclusive aproximará o intelectual católico de Maquiavel e tal. Não tome isso como ofensa, jamais. Eu não poderia ofender aqui a ninguém, e muito menos ao catolicismo. Mas tome isso como uma leitura sociológica, por favor.
quem mais introduziu o maquiavelismo como prática intelectual foi o catolicismo. Não é? Então, Maquiavel sempre teve uma relação muito ambígua no catolicismo. E, de um modo geral, Maquiavel foi muito utilizado pelo episcopado italiano e por papas, obviamente. Eu suponho que Gramsci tem um livro inteiro sobre Maquiavel. Maquiavel é o Estado Moderno. Agora, não só Gramsci. Maquiavel foi estudado por centenas, milhares de pessoas, tal. Nós temos as principais obras de Maquiavel todas traduzidas em português, da língua original, etc. Tal. Então, Maquiavel, ele teve uma penetração que ainda precisa ser mais estudada, porque Gramsci foi o primeiro a perceber a penetração cultural da obra de Maquiavel e das práticas de Maquiavel no catolicismo romano. Agora, para dizer isso é o seguinte, eu não vou poder falar isso aqui, mas cada um leia o Príncipe. Eu estou falando aqui do Príncipe. Tem frase do Príncipe que, se você apagar e colocar o nome de um papa, acaba dando certo, entendeu? Por quê? Porque Maquiavel foi um visionário. Não é à toa que é o pai da chamada do pensamento político moderno, né? Diplomata, etc. E tal. Então, Gramsci vai se dedicar a Maquiavel e ele vai fazer uma leitura tanto de Maquiavel, de um ponto de vista de Marx e do marxismo, porque Marx também leu Maquiavel, como ele vai entender as aplicações de Maquiavel. E quando ele vai tratar das aplicações de Maquiavel, obviamente o catolicismo é uma perspectiva. Então, por exemplo, a tese de Maquiavel sobre como o príncipe conquistar o povo. Isso foi praticado pela igreja no século XIX, só para dar um exemplo, um dos exemplos. Né? A ideia de dividir para governar, etc. Tem uma série de temas em Maquiavel que foi incorporado pela cultura católica, mais ou menos a depender do contexto e do momento histórico. Né? Então, agora, de fato, a preocupação de Gramsci não é com o catolicismo do século XVI, XVII, XVIII, é prioritariamente o catolicismo do século XIX. Então, Gramsci se dedica muito mais, até porque ele tinha mais fonte, ele tinha mais documentos, ele tinha mais textos, era mais fácil, inclusive, trabalhar as fontes, que era exatamente o catolicismo do século XIX. E eu já adianto a vocês uma coisa, Gramsci foi extremamente original na leitura do catolicismo. Quando eu digo original, é que Gramsci foi além do seu mestre, que era Karl Marx, além. Então, assim, Gramsci foi, em termos de teoria política do catolicismo, o nome mais importante dentro do marxismo. E eu arrisco dizer, fora também. Então Gramsci, ele viu no catolicismo um projeto político importantíssimo. Agora, é bom deixar claro, Gramsci não escreveu isso apenas por luxo, prazer ou capricho. Ele queria muito alertar os seus camaradas de Partido Comunista. Veja, Gramsci era um pensador da praxis o tempo inteiro. Para ele, filosofia é filosofia da praxis. Então, ele queria muito que os comunistas entendessem certas coisas que, de maneira precipitada, e vocês vão entender aqui, vai haver um momento que vocês vão ver Gramsci criticando o Partido Socialista italiano, porque ele, ao invés de criticar o catolicismo a partir de pressupostos seguros, políticos, fica em chavão, ou recitando palavra de ordem e tal. Aí Gramsci diz, porra, meu velho, não vai adiantar nada, entendeu? Todo católico é um alienado, isso não diz nada. Não diz nada, entendeu? A religião é um antro de obscurantismo. Então, essa coisa de... Gramsci, ele tinha muito cuidado com o uso de chavões. Gramsci era um filósofo muito cuidadoso. Porque ele dizia, chavão pode ser interessante no meio da rua como palavra de ordem, mas assim, enquanto perspectiva de conhecimento, não ajuda muito ou nada. Ou muito ou nada, não ajuda nada, entendeu? Não colabora e tal. Então, assim, o catolicismo é anti-ciência e tal. Esse tipo de coisa que foi muito gestado na segunda metade do século XIX e, obviamente, um pouco pela obra de Marx. Então, Gramsci, ele faz uma coisa que Marx não fez. Engels fez um pouco, que é historicizar aquilo que eu vou conhecer e criticar. Então, isso eu acho que é um mandamento em Gramsci que eu acho tão importante. Você sempre historicizar aquilo que você vai conhecer ou criticar. Historicizar significa situar no tempo e no espaço. Situar no tempo e no espaço. Para Gramsci era muito importante. Né? Então, veja, eu vou seguir aqui a divisão que eu gosto muito e é a melhor,
que é a divisão de Giuseppe Stacconi. O capítulo referente à leitura que Gramsci faz do catolicismo, né, e tal, que está nesse livro. Primeiro a leitura de Stacconi, ela começa situando o jovem Gramsci entre 1913 e 1920, a fase em que ele entrou e foi militante importante, militante orgânico, do chamado Partido Socialista Italiano, o PSI, que vai ser a base do PCI. PCI que nasce em 22 na Itália, 21 e 22. Então, o PCI vai ser a base do PCI. Gramsci, ele ficou responsável pela organização do jornal, a divulgação do jornal, etc. e tal, a Ordem Nova. E Gramsci, e junto com Benito Mussolini, né? Eles durante muito tempo militaram juntos, tal. E Gramsci, ele já muito jovem, ele começou a perceber, o impacto do catolicismo romano na cultura popular italiana. Para você ter uma ideia, o nome de Gramsci é Antônio Gramsci. Gramsci, segundo a mãe dele, só vingou porque ela fez uma promessa a Santo Antônio de Pádua. Ele lembra isso numa carta acho que é a irmã da mulher dele. Ele casou com uma russa, Juliana. E ele manda uma carta lembrando isso, né? Que ele, interessante, eu não tenho fé nenhuma, mas foi fundamental essa coisa da minha formação infantil. Ele lembra, né, daquela coisa da catequese, o catecismo e tal. E a mãe dele contando, né, que ele sempre foi um menino muito doente. Gramsci tinha um problema de corcunda, ele era um pouco corcunda. E ele tinha um problema de coluna e tal. E ele nasceu muito fraco, prematuro. E ele conta, né, ele gosta de contar essa história de que ele foi salvo por uma promessa e tal. E isso, veja, Gramsci não era católico, fique bem claro, Gramsci não era crente e tal. Agora, Gramsci tem uma maneira de tratar a religião que eu acho muito importante, que assim, ele tende a suspender o seu mero juízo de valor. Então assim, eu não procuro entender o catolicismo porque sou ateu, eu procuro entender o catolicismo porque ele é uma força política material importante para o que eu quero, Gramsci dizia. Isso eu acho fundamental, absolutamente fundamental. Gramsci, ele tinha na cabeça dele, de maneira muito clara, o que é o papel do intelectual. Não é à toa que Gramsci, ele basicamente cunhou um termo que foi muito importante, né? Que nem Marx pensou esse termo, que é o termo intelectual orgânico. Isso é uma invenção dele. Ele inventou esse termo e deu nome a ele, deu sentido a ele, né? Em vários escritos. Então, a primeira fase de Gramsci, ela data exatamente desse período. Eu vou ler um pequeno trecho aqui do Stacconi. Stacconi faz uma observação que eu acho importante. Na página 172, Stacconi faz 3 pequenas observações, não vou ler muito, não vai cansar, não, é só pequenos parágrafos e tal. Gramsci, primeira observação dele, né, ele diz assim, ainda jovem, o capítulo intitulado O Jovem Gramsci e a Religião. Ele diz assim: defrontando-se com o anticlericalismo grosseiro dos socialistas italianos, estes, tanto nas sessões do partido como nos palanques, não deixavam de passar a ocasião para atacar com o fogo pesado a artilharia palavresca e panfletária a religião, especialmente a Igreja Católica e o clero. Reconheciam afirmações como: o cristianismo é uma superstição fetichista, uma falsidade total, a religião é um contínuo estupro violento às leis da razão, etc. Tal. Aí vem o comentário de Stacconi sobre Gramsci. Ele diz: mas Gramsci rejeitou, por opção ou formação cultural, o grosseirismo e o insulto, sempre presentes na linguagem antirreligiosa da época. Primeira observação. O jovem Gramsci, veja, Gramsci não faz uma defesa do catolicismo. Gramsci não era católico. O que Gramsci faz enquanto intelectuais, ele tende a dizer aos seus correligionários de partido que o ataque grosseiro a uma religião popular como o catolicismo não nos ajuda em nada. Essa é a tese dele. Não nos ajuda em nada porque, em vários momentos vai aparecer aqui.
Mas eu já vou adiantar uma que, para mim, é absolutamente fundamental. É a espinha dorsal da posição de Gramsci. Espinha dorsal da posição de Gramsci. Qual é? É que Gramsci diz, olha, se nós queremos atrair o povo, se nós acreditamos que uma mudança, ela necessariamente é popular, eu não posso, em nome de atacar a religião, atacar o próprio povo. Veja, para Gramsci, pouco importava se alguém acreditava ou não no Deus católico, mas era fundamental que aquela figura estivesse do nosso lado, tal. Veja, eu estou dizendo isso porque, de fato, Gramsci acertou, não que ele quisesse, mas ela acertou porque a história deu razão a ele. Exatamente, pelo Partido Socialista não souber trabalhar com os católicos foram para o fascismo. Vocês sabem, em 22, o catolicismo apoiou Benito Mussolini e a marcha sobre Roma. Então, assim, Gramsci, ele falava uma coisa que era fundamental, que era, eu vou usar um termo que não é de Gramsci, na verdade, ele não usa esse termo, mas assim, Gramsci tinha o cuidado pedagógico com a crítica política da religião. Aqui a palavra nova é o cuidado pedagógico. Veja, o cuidado pedagógico é saber lidar com essa crítica e tal. Gramsci não discordava da tese de que, olha, Gramsci não discordava que havia um obscurantismo do clero, ele sabia disso. O obscurantismo aqui é defender ideias obscuras, anticientíficas, defender superstições e tal. Isso era muito papel do clero. Gramsci sabia disso. A defesa de superstições no catolicismo italiano servia para consolidar o poder do clero, os bispos e os padres sobre o povo. Gramsci sabia disso. Ele não tinha dúvida disso. Agora, a questão é como eu vou trabalhar com isso. Entendeu? A questão é como eu vou trabalhar com isso. Porque não que Gramsci imaginasse que o fascismo viesse. É bom deixar claro, a palavra não existia. Então, Gramsci não imaginava, e muito menos seria com Mussolini. Mussolini era um aliado dele. Só que veja bem, Mussolini era um estrategista muito habilidoso. Muito habilidoso. Veja, o fascismo atraiu o catolicismo. Por incrível que pareça, o fascismo sempre foi um grande inimigo da religião. Como é que um inimigo consegue atrair, digamos assim, aquele que é considerado inimigo? Que história, parece um paradoxo isso. Se o fascismo era inimigo da religião, a religião deveria odiar. E por que a religião odiava mais o comunismo e preferiu o fascismo? Gramsci diz uma coisa que até hoje já foi citada indiretamente, né? Mas eu sei que ele sabe, porque não pegava bem para ele citar Gramsci, não pegava bem. O atual Papa Católico. O atual Papa Católico fez uma paráfrase de Gramsci, não só foi uma vez não, várias vezes ele fez paráfrase de Gramsci. Dentre elas, foi dizer o óbvio. Gramsci dizia, os católicos não sabem, mas deveriam saber. O maior inimigo do catolicismo não é o comunismo. O maior inimigo do catolicismo continua sendo o fascismo e o capitalismo. Veja, Gramsci disse isso em 1921. Em 1921. Eu sei exatamente por que ele disse isso e por que essa separação e tal. Agora, se católicos não entenderam isso e se os comunistas não entenderam, paciência. Agora, Gramsci, ele estava percebendo isso de uma clareza meridiana e tal. Então, o maior inimigo do catolicismo não é comunismo e tal. O maior inimigo do catolicismo é exatamente o capitalismo. Isso que Gramsci disse será repetido por Pasolini depois, será repetido por uma série de intelectuais italianos, inclusive atualmente pelo próprio Papa Francisco. Então, quando o Papa diz que prefere um ateu coerente do que um cristão hipócrita, isso é Gramsci. Isso é Gramsci. Então veja, agora o Papa não precisava citar Gramsci, que bom que ele não cite mesmo. Para não criar mais problema para ele, né, para o Papa. Agora veja, nesse momento, o jovem Gramsci, ele está vendo, né, principalmente essa movimentação católica, os católicos com a unificação da Itália em 1870, a Igreja Católica perde seu poder e ela cai em campo não é à toa. À medida que ela perde poder, ela cria uma organização chamada Ação Católica. Então, o primeiro estudo de Gramsci sobre o catolicismo vai se dar a partir desse movimento chamado Ação Católica. A Ação Católica na Itália tem dois grandes momentos, né? O primeiro grande momento dela é a origem,
a ação católica nasce muito vinculada a uma coisa chamada doutrina social da igreja. A ação católica ela nasce porque a igreja percebeu, principalmente na Itália depois da unificação, que não dava mais para o clero ficar esperando os fiéis irem para a missa. Agora, era preciso criar uma organização que fosse lá. Tal. É muito interessante essa sacada. Porque é bom deixar claro, desde muito tempo, a igreja, como ela basicamente era só, ela esperava os fiéis. Então, é os fiéis que vão para a igreja, não é o contrário. Então, assim, o que aconteceu foi, isso o Hobsbawm tem um estudo sobre isso, tal, que é o que aconteceu na Europa e na Itália em particular, depois de 1850, que foi assim, uma debandada de fiéis. A igreja começou a perder muitos fiéis, e não foi para o protestantismo. Começou a perder fiéis para o mundo moderno, para o liberalismo, para o ateísmo, para o agnosticismo, etc. Tal. Nunca esqueçam, o século XIX é o século de Charles Darwin. Darwin, é porque aqui no Brasil, ele não teve esse impacto como teve na Europa. Darwin era popular na Europa. Para você ter uma ideia, Marx queria dedicar o Capital, o volume 1, a Charles Darwin. Então, Darwin ele foi muito importante. Havia toda uma... Para você ter uma ideia, a biologia propriamente moderna nasce no século XIX. Então, assim, havia todo um movimento científico, iluminista, crítico dos pressupostos cristãos, em particular católicos. E isso, a igreja começou a perder fiéis, principalmente numa coisa chamada movimento operário. Por uma razão muito simples. As organizações operárias, que na época chamavam as ligas operárias, elas começaram a dar uma coisa chamada formação. Olhe, a formação acadêmica estrita, universitária, era para uma elite europeia. Nós sabemos bem o que é isso. O que é uma elite estudar numa universidade, nós sabemos o que é isso. A Europa era isso. É bom deixar claro, a universalização do ensino superior na Europa só se dará no século XX. O século XIX era literalmente para uma elite, para quem tinha condições financeiras. Então, universidade na Europa era muito restrita. Então, assim, o povo não entrava na universidade. O povo não entrava. Significa dizer, não estudava. Qual era a formação que tinha o povo? A igreja. Por quê? Porque a igreja tinha escolas, geralmente ao lado da paróquia. Uma pequena formação era dada, geralmente pelos padres, tal, ou pelas freiras, tal. O que é que fez as organizações socialistas, as ligas? Nós vamos dar agora a nossa formação nas nossas sedes, nos nossos espaços físicos. Para você ter uma ideia, o que era que estudava os operários? Se você quiser saber disso, nessa coleção aqui chamada História do Marxismo, volume 1, há um ensaio do historiador Eric Hobsbawm sobre o que liam os operários do movimento operário no século XIX. Hobsbawm estudou isso. E Hobsbawm vai dizer uma coisa muito interessante. O que era que estudavam esses operários? Teorias da evolução, história do materialismo, etc. Tal. Significa dizer, os operários que tinham formação nas ligas, a primeira coisa que eles faziam era deixar a igreja. Olha, isso se deu num hiato de 30 anos. Entre 1845 a 1870. Para você ter uma ideia, entre 45 e 70, a Europa teve duas grandes revoluções. 1848 e a Comuna de Paris, de 71. Significa dizer, a consolidação do movimento operário, ele vai se dar na segunda metade do século XIX. Então, a ideia da consciência do operário, consciência de classe, para você ter uma ideia, suponho que você já ouviu falar numa coisa chamada Manifesto do Partido Comunista. Esse opúsculo é de 1848. Esse opúsculo foi encomendado a dois intelectuais chamados Marx e Engels. Esses dois intelectuais, eles redigiram isso, chamado manifesto. Né? E esse manifesto era leitura dos operários. Então, veja, a Igreja Católica, Gramsci estudou tudo isso. Ele percebeu o seguinte, que a Igreja Católica, quando ela percebeu em 30 anos, ela estava perdendo, assim como, estava derretendo como um sorrisal na água, as suas bases. Significa dizer,
o povo pobre estava deixando a igreja. Então, assim, a ideia de entrar numa organização sindical, já sabia. Entrou na organização sindical, deixa a igreja. Porque deixa de acreditar no discurso do cura, no discurso do padre. Porque o operário, ele começa a perceber que o discurso do padre é uma leitura fundamentalista da Bíblia, no máximo isso. O padre não tem argumento para além daquilo ali. Muito diferente do que ele aprende na escola do sindicato. Sindicato é uma palavra, na verdade, não é correto, né? Na liga, porque a sindicalização mesmo só se dará no final do século XIX, não era permitido o sindicato. As ligas, chamadas Liga dos Justos, Liga dos Operários, Liga dos Trabalhadores, era esse o nome mais comum da época. Então. Segundo o historiador Eric Hobsbawm. Então, veja, a Igreja Católica ela percebeu que os operários não vinham mais para a igreja. Olha, há um filme muito interessante, de um padre muito interessante, que era um padre belga, chamado Dims. O nome do filme é Dims, Um Grito de Justiça. Alguém já viu esse filme aqui? Acho que é ele, só uma pessoa. Vale a pena ver Dims, Um Grito de Justiça. Esse filme é sobre um padre, só que era um padre sério, Soares, padre sério. Um padre sério. Veja, Dims era um padre que ele era muito simpático ao movimento operário, ele era um padre ligado ao movimento operário, e ele se compadecia principalmente com a pobreza dos operários. Tocava ele, então ele era um padre dedicado aos pobres. Muito interessante. Dims, Um Grito de Justiça. E obviamente esse padre foi perseguido, inclusive pela igreja. É muito interessante, tem um momento que ele se encontra com uma família que ele sempre visita tal, e a moça da família, a mais jovem, ela está frequentando uma dessas ligas, e a menina começa a perguntar umas coisas a ele. E ele diz, porra, onde é que essa menina está sabendo isso? Né? O porra é meu, não é dele não. Onde é que essa menina está aprendendo isso? De onde ela tirou isso? Tal. Na verdade, era da liga. Olha, a menina estava tendo aula de história, a menina estava tendo alguma aula de geografia, de história, alguma aula de política e principalmente teoria da evolução, etc. Era isso. Significa dizer, ela estava tendo aula de teorias que aquela fé da paróquia não dava conta mais. Não dava conta, é isso. Veja, quem primeiro percebeu isso foram os intelectuais católicos. E, obviamente, o Papa Pio X. Percebeu isso? Não, peraí. Significa dizer, temos que fazer alguma coisa. Pronto, esse alguma coisa é aí onde entra Gramsci. A grande sacada de Gramsci é essa alguma coisa. Essa alguma coisa chama-se ação católica. Repare o nome. O nome é perfeito. Não se trata mais de catolicismo em abstrato. Não se trata mais de esperar os fiéis. Agora trata-se de uma ação. Ação literalmente significa dizer intervenção. Intervenção. Isso é uma invenção da segunda metade do século XIX. Uma intervenção nas massas. Só que, veja bem, Gramsci diz, os intelectuais católicos do século XIX, de fato, eles eram muito inteligentes, por isso eram intelectuais. Não podia ser uma coisa de peito aberto assim, vamos agora nos jogar todo mundo nas massas, como se fosse uma coisa voluntarista, não era isso. Não era isso, calma lá. A gente já perdeu, quando a gente perdeu, tem que saber que perdeu, tenha calma. Já perdeu, não tem mais o que fazer. Perdeu, perdeu. Agora, vamos correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo significa dizer, como nós vamos chegar às massas, mediado por instituições. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem aqui, foi nessa época que nasceu um curso chamado Serviço Social. Vocês sabiam disso? Nasceu nesta época, exatamente com essa missão precípua. Nasceu o curso de Serviço Social. Um dos frutos da ação católica é o curso de Serviço Social. E não é à toa que, não sei se vocês sabem, é um curso muito feminino, não sei se vocês sabem disso, desde o começo. Foi proposital. Era a ação das senhoras católicas. Lençol para os pobres no frio, a sopa dos pobres, as roupas para os pobres, etc. Era essa ideia de pobre. Era preciso que a igreja cuidasse da caridade. Era preciso que pessoas... E eram poucos os padres, é bom deixar claro, eram poucos os padres. Então, quem vai fazer esse trabalho? As mulheres. Elas não vão sair de qualquer jeito. Não. Vamos prepará-la no centro, elas serão preparadas.
As senhoras católicas, uma senhora só receberia o título de senhora católica depois de formada. Não era assim, não era qualquer uma que era senhora católica, entendeu? Então, a senhora católica, para a gente, então, tinha todo... Então, foi criado todo um aparato de formação. Agora, eu vou usar uma palavra aqui, não sei, alguns são familiarizados com ela. Quem não for, diga. Isso foi todo voltado para uma coisa na época chamada leigo, laicato. Porque, veja, os padres já tinham a formação. Já tinham a formação em teologia desde a renovação dos seminários do século XVII, com Carlos Borromeu. Então, o problema é que quem não tinha formação eram os leigos católicos. A igreja percebeu o óbvio. Missa não é para formar ninguém, minha gente. Missa não forma. Então, assim, era preciso que houvesse organismos de formação católica. De formação identitariamente católica. Voltado para o mundo católico, voltado para... Então, significa dizer, aquela igreja que não precisava convencer ou converter ninguém, ela teve que cair em campo. Desde o século XVII, minha gente, a igreja católica não precisava cair em campo. Vamos dizer, desde a Idade Média. Tá certo? Pelo tamanho, etc. Então, não era o cura que procurava o seu fiel, era o fiel que procurava o cura. Isso é uma coisa, é um ditado popular na igreja católica, italiana principalmente. Agora, aconteceu que os curas precisaram ir atrás dos fiéis. E isso data principalmente depois da Comuna de Paris de 71. É daí que começa a surgir doutrina social da igreja, curso de serviço social, senhoras católicas, eu vou usar uma palavra um pouquinho, sei lá, arcaica, mas os chamados apostolados, porque não é uma coisa muito comum falar de apostolado na universidade. Soares, me ajude, qualquer dúvida, o senhor me ajude aí, assessor para os assuntos do apostolado. Então, assim, começaram a surgir os apostolados. Aí alguém pode dizer, Romero, você está falando de Gramsci ou da igreja? Vocês não estão entendendo, não, estou falando de Gramsci. Em nenhum momento, não sei se vocês estão entendendo, isso na verdade é Gramsci. Obviamente que isso é histórico, está na história, tem fonte e tal, eu não estou inventando nada tal. Mas, na verdade, isso não é propriamente um curso de teologia, eu nem estou falando de teologia aqui, repare, eu não vou falar de teologia. Teologia não me interessa aqui. Eu estou falando da formação do intelectual católico, que é central para os cadernos da miscelânea do jovem Gramsci. Central. Ora, esse momento aqui, ele passa a ser fundamental. O Gramsci começa a perceber que, na segunda metade do século XIX, a igreja cai em campo. E ela, obviamente, conquistou muitos fiéis. Porque ela criou estrutura, ela criou condições, e, acima de tudo, ela tinha mão de obra qualificada. Quando eu digo mão de obra qualificada, são apóstolos e apóstolas. Ela criou um esquema de apostolado. Então. E veja, para além da paróquia, para além da diocese, e sob, digamos assim, os auspícios do Papa Pio X, Pio XI, entre Pio X e Pio XI se deu tudo isso. Sabe, Pio XI morre ali no meio, né? 30 e poucos tal. Então, Pio XI teve um papado longo, né? Só perto para Pio XII, dos Pios. Tal. Papado longo. Entre Pio IX e Pio XI, é onde acontece esse processo de crítica à modernidade, antimodernidade, antiliberalismo. Os principais documentos da igreja contra a modernidade é nesse período. É literalmente aquilo que os marxistas chamarão de período obscurantista do catolicismo. Período de sedimentação do conservadorismo. De aproximação com ideias conservadoras. A igreja passa a ser inimiga de Darwin. Teve gente que esses dias, eu postei uma foto comentando com um amigo meu, o Papa, reconhecendo o Papa atual, a importância de Darwin e tal. Alguém disse, mas Romero, qual novidade há? De fato, para um jovem contemporâneo, isso não tem novidade alguma. Né? Você precisa entender, esse passo do Papa é imenso. Darwin foi considerado inimigo da igreja durante anos. Para você ter uma ideia, o livro de Darwin foi para o Index. Católico era proibido de ler A Origem das Espécies. Então, assim, quando o Papa reconhece, mesma coisa com Galileu. Então, assim, havia toda uma reação a isso. Não é? Olha, a igreja elegeu 3 grandes inimigos na segunda metade do século XIX.
o liberalismo, o evolucionismo e o socialismo. Isso, Darwin era um religioso, vocês sabem disso. Vê que coisa espantosa. Darwin não era um ateu. Então, ela elegeu seus inimigos e, obviamente, ela criou uma formação toda voltada contra os seus inimigos. Né? Ela criou um verdadeiro batalhão de intelectuais conservadores contra essas três coisas. Ela, na verdade, fez o que a igreja sempre fez, uma cruzada. Só que agora não era uma cruzada armada como contra os árabes, era uma cruzada intelectual. Só que o que interessa a Gramsci não é defender essa cruzada, Gramsci acha isso um erro. O que Gramsci quer entender, e para mim é o que mais me interessa aqui, inclusive, é como se deu a formação disso. Que leituras eram dadas a esses católicos? Qual era a prática desses católicos? Para criar uma coisa, no final do século XIX, chamada Ação Católica. A Ação Católica, ela foi a organização mais importante do catolicismo na Europa no século XIX, segundo Gramsci. Porque na segunda metade do século XIX, a igreja teve que sair dela mesma, dos seus muros, dos seus conventos, das suas sacristias, dos seus monastérios, das suas criptas, e ir para o mundo. E para isso ela precisava de um laicato formado e tal. Então, quando eu disse que é próprio do catolicismo criar instituições, principalmente essas tradições conservadoras, isso aconteceu no mundo inteiro. Está acontecendo agora, depois eu vou ler um textinho agora sobre o que está acontecendo nesses dias. Tal. Então, assim, isso não é novidade, não há novidade alguma nisso. Nenhuma novidade. Né? E Gramsci é um dos primeiros a estudar isso. Entenda-se, quando eu dizer primeiro, é sempre dentro do marxismo. Eu vou ficar aqui, não sei como é isso fora, não trabalho com toda a sociologia da religião. Mas dentro do catolicismo, né? Dentro do marxismo, Gramsci é um dos primeiros a entender institucionalmente isso. Porque não bastava dizer que o clero era reacionário, que o clero era obscurantista. Para Gramsci, esses chavões não ajudam a entender um fenômeno que é mais complexo. A ação católica era um fenômeno mais complexo. Para você ter uma ideia, a ação católica brasileira, apesar de conservadora, mas ela acabou dando intelectuais progressistas. Veja que paradoxo. Não sei se vocês sabem, foi da ação católica o saudoso Tristão de Ataíde, grande intelectual católico, talvez um dos mais interessantes intelectuais católicos do século XX. A ação católica deu Murilo Mendes, o grande poeta Murilo Mendes. A ação católica, ela deu em gente como Helder Câmara, deu José Vicente Távora, lembra alguma coisa a vocês? Não. Se lembrar, paciência, se não lembrar, José Vicente Távora veio dessas coisas. Então entendam que não é tão simples assim. Então, Gramsci tinha razão. Essas organizações são mais complexas do que a gente imagina. Por quê? Porque não é porque é uma organização católica, abençoada por Deus, não. É porque toda organização é isso. Isso é fundamental. Tem um sociólogo, dois sociólogos, né, um alemão e outro francês, um alemão e outro americano, eles têm um livro que eu acho que é a consolidação disso. O título do livro já diz muito, que como se fosse assim, a origem social da realidade. Né? A ideia de que toda instituição social, ela tem uma origem complexa. Chama-se Peter Berger e Thomas Luckmann. Isso é absolutamente fundamental, porque você está diante de instituições. Então, no caso, a Ação Católica era uma instituição do catolicismo. E, obviamente, por mais que ela era sob domínio do clero, a questão central era que o clero tinha o domínio. Então, a Ação Católica, de um modo geral, ela tinha à frente um bispo. Isso era doutrinal e tal. Mas só para você ter uma ideia, no Brasil, a Ação Católica deu numa coisa chamada AP. Vocês já ouviram falar nisso? AP aqui não é apartamento, por favor. Só dizendo que não é Ação Popular. A Ação Popular toda veio da... Herbert de Souza foi um dia católico. Aldo Arantes, eu sabia. Eu sabia que esse militante do PCdoB ia lembrar muito bem. Olinto lembrou muito bem.
Todo PCdoB veio de lá, exatamente. Não, o Olinto está coberto de razão. Eu quero, para você entender isso, gente, você só entende isso na história. Não adianta, não entende isso. Fora da história, vira chavão, entende? Isso é que é importante. Pois não, Zezito. É. Não, de maneira nenhuma. É, é. Perfeito, Zezito. Não, é. Exatamente, é. Ó. É. É o seu Amoroso Lima o nome dele, exatamente. É, 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 é. Exatamente. Eles eram todos integralistas, por exemplo. Todos integralistas. A ação católica brasileira, ela misturou-se com o integralismo. Plínio Salgado vem da ação católica. Eu esqueci de dizer. Esqueci de dizer, mas esquecer de Plínio Salgado é duro, né? Plínio Salgado é isso mesmo. Agora, Zezito tem razão. Veja, a ação católica, o termo era o mesmo. Agora, ela foi mudando na história. Tá certo? Por exemplo, aqui no Brasil, a ação católica, ela teve uma figura central que foi o cardeal Sebastião Leme, do Rio de Janeiro. Esse homem era muito inteligente, era uma figura muito sagaz, era um cardeal muito político, o Sebastião Leme, muito esperto, Sebastião Leme, esperto demais e tal. Sebastião Leme formou uma geração do episcopado brasileiro. Para você ter uma ideia, a Sebastião Leme foi quem basicamente assumiu a ação católica no Brasil. Então veja, a ação católica, Gramsci, porque Gramsci não viu o desdobramento dela. Gramsci morreu em 37, ele basicamente viveu sua vida intelectual na cadeia, entende? Não dá. O que Gramsci, por isso que eu vou trabalhar muito, a ação católica que Gramsci compreendeu. Agora, obviamente, a ação católica deu uma coisa que é perfeitamente legítima pelas ideias de Gramsci. Gramsci imaginava que ela ia se ramificar. Por exemplo, quando a ação católica se consolidou no século XX, se percebeu que uma ação católica genérica já não atendia mais. Aí começou a ação católica junto aos operários, a ação católica junto aos estudantes. Isso é uma sacada, eu acho. Aí Gramsci já estava morto. Eu acho que foi a sacada, eu vou dizer um paradoxo aqui. A sacada gramsciana maior da Igreja Católica. Veja, a Igreja Católica ela acabou sendo gramsciana e maquiavélica nesse sentido. E veja bem, ela pensou o óbvio. Qualquer católico sério e inteligente devia pensar isso. Veja bem, eu falo de ação católica no geral, mas eu olho a sociedade e você tem operários. Veja, uma coisa óbvia, minha gente. Entendeu? Você tem adolescentes, você tem jovens, você tem... Uma coisa óbvia. Sim, agora é bom deixar claro, é uma ironiazinha. Nem sempre o óbvio é importante no catolicismo. Às vezes o catolicismo abandona o óbvio. A obviedade não é uma coisa comum aos católicos. Tal. Mas, aparentemente, é uma coisa óbvia, no sentido de que você insere-se de acordo com a identidade do grupo. Isso já foram desdobramentos posteriores. Né? No caso, a ação católica italiana, ela nasceu em termos genéricos mesmo, no sentido de ser uma ação voltada principalmente para os mais pobres e para as camadas trabalhadoras, que era onde a igreja estava mais perdendo as suas bases. Veja, o que é que interessa? Aí eu vou ter que fazer uma pequena pausa aqui, para entrar no que nos interessa, que o curso é sobre Gramsci, não é sobre catolicismo. E eu não quero converter ninguém a absolutamente nada. Veja, por que Gramsci vai se interessar por isso? Veja, Gramsci era um marxista e um ateu. Se alguém tem dúvida, não se iluda. Gramsci era um ateu, não estava? Gramsci não tinha interesses sacramentais ou religiosos na igreja. Então, por que Gramsci vai se dedicar à igreja? Olha bem, aí eu já entro na primeira tese, né, do Gramsci. Que aí eu já saio dos cadernos da miscelânea para os cadernos do Cáceres. Gramsci ele não era apenas um teórico do Partido Socialista. Gramsci não era apenas um teórico do Partido Comunista Italiano. Gramsci era um seu intelectual orgânico. E Gramsci dizia, olha, observem a prática moderna, recente do catolicismo na Itália. Como é que eles cresceram nas massas? Porque isso não foi gratuito. Gramsci não acreditava que foi Deus, ele não acreditava nisso, que foi Deus que desceu e disse, agora vai, o povo vai. Não, não. Gramsci não acreditava nisso. Na verdade, foram ação de homens e mulheres católicos que fizeram isso. Claro que esses homens, essas mulheres acreditam em Deus. É um direito deles. Agora, sociologicamente, eu não preciso acreditar em Deus para entender isso. Não precisa acreditar em Deus para entender a prática política do catolicismo. Porque, na verdade, Gramsci percebeu, isso, na verdade, a fé aqui é apenas um verniz.
Isso, na verdade, é uma ação política. A ação católica, é uma frase de Gramsci, a ação católica é uma ação política. Não se iluda. A ação católica é uma ação política. A igreja vai para as massas, não é porque ela gosta das massas, porque ela precisa delas. Porque ela está perdendo essas bases para os socialistas. Isso é um risco para a igreja. E outra coisa, desde o século XIX, a igreja já tinha elegido, havia como por eleição o socialismo como seu inimigo. Já tinha eleito o liberalismo como seu inimigo, já tinha eleito o iluminismo como seu inimigo. Então, nesse período aqui, aí é uma literatura além de Gramsci. Eu não vou fazer um pequeno parênteses, tal. Há um livro que explica até melhor do que Gramsci esse procedimento, de um crítico inglês, vivo ainda, tal. Esse cara escreveu um livro que eu acho, é pena que no Brasil esse livro ainda foi mal compreendido, mas com o tempo as coisas, ele já foi traduzido já faz alguns anos, tal. O crítico chama-se Terry Eagleton. Esse cara escreveu um livro chamado A Morte de Deus na Cultura. O nome do livro é A Morte de Deus na Cultura. Para que não fique no chavão, eu vou aqui ler o índice, vocês vão entender. Capítulo 1, os limites do iluminismo. Capítulo 2, os idealistas. Capítulo 3, os românticos. Capítulo 4, a crise da cultura. Capítulo 5, a morte de Deus. Capítulo 6, modernismo e depois. O que é que, lendo esse índice, o que é que quer Terry? Quer mostrar o seguinte, qual foi o impacto das ideias modernas na teologia cristã ocidental. É isso que ele quer demonstrar. Qual foi o impacto, não é? Das ideias modernas. As ideias modernas aqui diz respeito ao romantismo, ao liberalismo, ao iluminismo principalmente. Então, a ideia de morte de Deus, é bom deixar claro, isso é uma ideia que vem desde o século XIX. Não é invenção do século XX. Não. E não é à toa que principalmente a morte de Deus na cultura. Veja, Terry Eagleton não está falando aqui de uma pessoa, de um homem. Aqui, Deus aqui é uma ideia. E ele está tratando essa ideia na cultura. Então, digamos assim, uma cultura direcionada para o niilismo, ela mata Deus inevitavelmente. Não tem alternativa para Deus no niilismo, por exemplo. Então, o texto de Terry Eagleton é muito interessante, porque há um capítulo aqui referente ao século XIX que casa perfeitamente com Gramsci. E, obviamente, Terry Eagleton conhece Gramsci, né? Que é exatamente o impacto dessas ideias na segunda metade do século XIX e como a igreja reagiu a isso. Então, a ação católica, ela é uma ação reagente. A igreja católica, ela reagiu, digamos assim, às ideias, essas ideias modernas, né? E reagiu dessa forma. Então, veja, nesse primeiro momento, Gramsci está querendo entender a ação católica como projeto político. Por quê? Porque Gramsci, ele quer mudar o enfoque marxista de entender a religião. O interesse de Gramsci é, prioritariamente, entender o catolicismo como um fenômeno político. Há uma referência aqui do Giuseppe Stacconi, lendo uma tese principal dos Cadernos do Cárcere, diz Stacconi. Já a partir de 1918, o enfoque do fenômeno religioso adquire uma nova consistência metodológica. E a religião é vista como uma força material, enquanto força ideológica organizada, que age na sociedade e tem capacidade de despertar e organizar as massas trabalhadoras, sobretudo camponesas. Pronto, aqui está a tese principal de Gramsci. Quer dizer, o núcleo central da tese de Gramsci vem dessa postura metodológica. Isso aqui é um método. Gramsci rompe com uma ideia marxista geral de religião, e ele passa a compreender agora a religião na história enquanto força material. Isso quer dizer, enquanto força material que tem instituições e braço humano e inteligência humana para organizar as massas trabalhadoras, em particular as massas camponesas. Para você ter uma ideia, isso de Gramsci não é só premonitório, não. Isso de Gramsci é uma verdade. Durante muito tempo,
onde a igreja mais atuou foi junto aos camponeses, sabiam disso? Olhe, na cultura ocidental, desde o século XIX, ser camponês é quase sinônimo de ser católico. Você vai em qualquer povoado, na Europa, nas Américas, aí tem lá a capelinha, tem lá a igrejinha, entendeu? Tem lá o trabalho missionário e tal. Então, durante muito tempo, os camponeses foram privilegiados pela igreja. Durante muito tempo, mas muito tempo. Não. Então, assim, e o Brasil, por exemplo, talvez seja o melhor lugar para entender Gramsci, seja o Brasil, porque o Brasil foi um laboratório disso. O Brasil era um país basicamente agrário até os anos 50. Até os anos 50. Você vê isso em livros de história, documentos, o cinema já trabalhou muito com isso, você tem uma série de documentários sobre isso. Então, assim, a força camponesa brasileira, ela está em tudo que você imaginar, pelo menos até os anos 60. E não é à toa que o Brasil chegou, em 1955, a ter 82% da população de católicos romanos. Veja, não é à toa. Nós ainda temos entre 65% e 70% de católicos no Brasil. O último censo religioso é de 2010. Há 10 anos atrás, quase isso, você tinha esse número de católicos. Eu tenho um livro que é sobre o censo religioso brasileiro. É um grupo de estudiosos de ciência da religião analisaram o censo geográfico e, a partir do censo, pegaram os dados religiosos. É muito interessante esse livro. Foi publicado pela editora da PUC do Rio de Janeiro. Você vê o censo. Então, assim, vocês acham que os camponeses se tornaram católicos por quê? Por conta desse trabalho da ação católica desde o século XIX. E isso, vejam bem, isso interessava demais a Antônio Gramsci. Interessava demais. Por quê? Porque ele queria entender essa movimentação, essa mobilização católica, mesmo que conservadora, perante as massas. Então. Não existe nada escrito que é natural as massas acreditarem em ideias conservadoras. As massas acreditam em ideias conservadoras porque foram lhes dadas ideias conservadoras. Então não é natural. Essa ideia de que é natural um pobre ser conservador, isso não existe em lugar nenhum. Isso nem é uma comprovação sociológica, isso nem é uma evidência sociológica, de jeito nenhum. É bom deixar claro, ninguém nasce conservador, ninguém nasce nada, né? Você vai se tornando, se transformando, depende da família, da escola. Eu não sei se vocês sabem, Gramsci é um grande estudioso do que ele chama de aparelhos ideológicos de hegemonia, sabem disso, né? Gramsci não só se interessou pelo catolicismo, Gramsci se interessou pelo catolicismo, pela família, pela escola, por meio de comunicação, vocês sabem disso. Então, é o que ele chama de aparelhos privados de hegemonia. E como as ideologias, elas são permeadas nessas instituições. Para Gramsci não existe ideologia pairando no ar. Para Gramsci, e toda ideologia, ela incorpora-se em instituições privadas de hegemonia. Isso é uma tese clássica dos cadernos do Cáceres de Antônio Gramsci. E é bom deixar claro, o catolicismo é digamos assim, uma instância dessa privada de hegemonia. Saibam disso, tal. Então, assim, hegemonia, no primeiro momento, para Gramsci, é aquilo que é dado por consenso. Então, as pessoas aderem ao catolicismo. Ou se convertem, você escolhe o nome aí, aderem ao catolicismo. Eu dizer, não foi por uma guerra, ninguém veio para a igreja por conta de uma arma de fogo. Veio porque aderiu àquela ideia, aquela prática, acredita e se envolve, e etc. e tal. Então, Gramsci quer entender, principalmente, como esse aparelho privado de ideologia, ele ganha, se apodera das massas. Tal. Entender isso é entender por que as ideias comunistas não se apoderam das massas. Eu não vejo, digamos assim, claro, o marxismo mudou muito depois de Antônio Gramsci, não dá para também fazer tábula rasa, mas Gramsci foi absolutamente pioneiro em quase tudo. Quando você lê os cadernos do Cáceres, é impactante a leitura dos cadernos do Cáceres. E eu entendo porque Gramsci é tão criticado por essa direita católica, esses conservadores e tal, que de modo geral não leram Gramsci. E é interessante você só colocar na boca de Gramsci ideia que não tem nada a ver. Eu estou com um monte de texto aqui, vocês vão ver, que não corresponde. Mas
Por quê? Porque as ideias de Gramsci, de fato, elas são ideias que estão muito vinculadas à realidade política e, de um modo geral, elas convencem. Esse é o perigo. Porque Gramsci, ele não trabalhou externo ao catolicismo. Gramsci não trabalhou com panfletarismo. Ele trabalhou com documentos da própria igreja. Então, as citações de Gramsci são citações. Por exemplo, Gramsci tem um pequeno estudo sobre os jesuítas na ação católica. É muito interessante. O capítulo que está nos cadernos do Cássio sobre os jesuítas. Os jesuítas católicos, eles são uma congregação importantíssima na ação católica na segunda metade do século XIX. Primeiro porque é uma congregação marcadamente intelectual. E eles têm uma concepção militar de intelectual. Porque, não sei se vocês sabem, Inácio de Loyola era um militar. Então, assim, Inácio de Loyola, ele trouxe, para você ter uma ideia, o tipo de linguagem do jesuíta é exercícios espirituais. Os exercícios inacianos. Isso, Inácio de Loyola trouxe do exército. Ele era um militar. Então, assim, os jesuítas, eles foram fundamentais para o papado, principalmente o papado de Pio X e o papado de Pio XI, principalmente porque eles eram uma congregação muito dedicadas à formação intelectual. Os centros, de um modo geral, os centros intelectuais católicos sempre estavam ligados aos jesuítas. Por exemplo, o Brasil teve, para mim, um dos maiores intelectuais brasileiros, aí independente, ateu, religioso, é um padre jesuíta. O Brasil teve um dos grandes mentores da ação católica no Brasil, da virada dos anos 60, é um padre de saudosa memória chamado Henrique Cláudio de Lima Vaz. Eu nunca vi um ser humano tão inteligente na minha vida como esse homem. Eu conheci ele pessoalmente. Era um jesuíta, inclusive foi professor do atual Papa. Inteligentíssimo. Lima Vaz era impressionante. Se você colocar no Google, procura lá, você vai ver quem era. Era conhecido como Padre Vaz. Mas o nome dele é Henrique Cláudio de Lima Vaz. Jesuíta, morou muito tempo em Belo Horizonte. Esse homem foi um dos mentores da ação católica. Para você entender, esse homem é o primeiro a traduzir Hegel no Brasil do alemão. Traduziu Hegel do alemão. Então, assim, Lima Vaz, ele criou o chamado Instituto Inaciano de Belo Horizonte. Então, essa coisa dos jesuítas e instituições para a formação vem desde o século XIX. E foi fundamental para a primeira orientação da chamada ação católica. Aí Gramsci cita alguns jesuítas italianos aqui nos cadernos do Cássio. E principalmente a concepção de atividade intelectual desses jesuítas. Não é à toa que, quando eles criaram a ação católica, no final do século XIX percebeu-se uma coisa que era importante. Essa formação, ela ainda está muito vinculada aos trabalhadores, à formação das paróquias e tal. Sim, está faltando uma coisa. E aí nasceu uma coisa chamada Pontifícia Universidade Católica. Sabiam disso? Tem gente que acha que sempre existiu. Não, nem sempre existiu. É uma criação relativamente recente. As chamadas PUCs, Pontifícia Universidade Católica e tal. Por quê? Porque os jesuítas perceberam o óbvio. A gente está formando o povo, está certo. E quem vai formar os intelectuais? Os intelectuais continuam sendo ganhos pelo liberalismo, pelo socialismo, pelo iluminismo. Precisamos ganhar os intelectuais. Significa dizer, nós precisamos ter as nossas universidades. Não é à toa que a universidade ela é pontifícia. Sabe o que é pontifício? Vem de pontificado. É aquela universidade que está abençoada, entre aspas. Abençoada aqui é uma brincadeira, né? Está abonada pelo Papa. Nem toda universidade católica é pontifícia. É um título pontifícia. Então, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica do Rio, são pontifícias. E, de um modo geral, ela é subordinada ao chanceler. O chanceler é o bispo local. Então, tudo é muito bem arranjado, entendeu? Ela é submissa ao bispo local. Vou dar um exemplo interessantíssimo de uma Pontifícia Universidade Católica. Entre 1969 e 1975, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como ela devia obediência ao bispo local, o bispo local chamava-se Paulo Evaristo Arnes. Esse homem mudou a Pontifícia Católica de São Paulo. Para você ter uma ideia, uma série de intelectuais que tinham sido ou exilados ou demitidos da Universidade de São Paulo, porque foram aposentados compulsoriamente, o bispo os trouxe para a universidade. Por exemplo,
foi Paulo Evaristo Arnes que trouxe para ensinar na PUC um sociólogo chamado Florestan Fernandes. Não é um sociólogo, é o sociólogo. O maior sociólogo brasileiro chama-se Florestan Fernandes. Trabalhou na PUC, deu aula na PUC. Otávio Iane deu aula na PUC. A PUC teve como seu reitor Luiz Eduardo Vanderlei, um dos maiores estudiosos de educação popular nesse país. Mas esses são pequenos ainda, perto do maior nome que Paulo Evaristo Arnes trouxe para a PUC. Paulo Evaristo Arnes trouxe para a PUC uma figura chamada Paulo Freire. Você já imaginou o que é isso? Você já imaginou o que é uma universidade? Eu citei 3 nomes aqui, 4 nomes, poderia citar uma lista maior. Você veja como essas instituições, elas são importantes nesse sentido. E nesse sentido, o Gramsci estava coberto de razão. Você tem que entender esse processo, como se dá, digamos assim, essa relação das instituições como aparelho privado de hegemonia e como ela trabalha com as massas, por exemplo. Para você ter uma ideia, houve um momento ali entre 78 e 84 que a PUC de São Paulo tinha o trabalho mais sistemático com organizações populares em São Paulo. Para você ter uma ideia, eu vou arriscar dizer uma coisa perigosa, mas eu vou dizer aqui, porque sei que vocês são pessoas de família e sabem guardar segredo. Veja, o que nós imaginamos hoje, o que sobrou hoje da esquerda brasileira paulista, basicamente ela passou pela PUC, ou como estudante ou como professor. Aí alguém pode dizer, mas Romero, existia uma organização paralela chamada o Instituto Sede Sapiência da Madre Cristina. Madre Cristina é filha da PUC, meu irmão, sabia não, é? Madre Cristina é filha da PUC. Achou pouco, ela queria uma coisa mais radical. Essa mulher é uma santa mulher, a Madre Cristina. A PUC de São Paulo formou movimento de moradia, movimento de sem-teto, movimento de morador de rua, o que você imaginar. E, digo mais, num hiato de 10, 15 anos no máximo. Estou falando aqui 100 anos, não, estou falando num hiato de 10, 15 anos no máximo. 10 anos seria melhor, então. Sob a orientação do cardeal Paulo Evaristo Arnes. Para você ter uma ideia, a PUC criou uma cátedra Michel Foucault, que foi um problema, porque foram falar com o bispo, né? Senhor bispo, como é que o senhor permite que a PUC crie uma cátedra Michel Foucault? O senhor deve conhecer Michel Foucault. Michel Foucault é um ateu. Paulo Evaristo Arnes respondeu o seguinte, olha, veja, a PUC, de fato, é uma universidade católica. Mas antes de ser uma universidade católica, nós somos universidades. O pensamento desse filósofo está no mundo inteiro. Não cabe ao católico censurar. Cabe você ler e ter bom senso de saber o que é aquilo. Entende? Então, assim, veja, essa posição desse cardeal era fundamental. Esse cardeal, para você ter uma ideia, quando você conhece um pouquinho a história dele, você entende isso. Né? Para você ter uma ideia, Dom Paulo Evaristo Arnes é doutor na França, ele é um dos maiores especialistas em São Jerônimo e na Vulgata de São Jerônimo. Entende? Uma das primeiras versões da Bíblia no Ocidente. Essa é a tese de doutorado desse homem. Então, assim, não era um bispo obscurantista, esses bispinhos tolos que mal lê a Bíblia. Não, eu estou falando a estatura de um cardeal. Paulo Evaristo Arnes é muito grande num país como o Brasil. Não é qualquer um, era um grande franciscano, Paulo Evaristo Arnes. Não é à toa que foi chanceler da PUC de São Paulo. Né? Então, foi esse homem que, de certa forma, ele deu o tom durante uma ditadura e enfrentou o pior momento da ditadura brasileira. O pior momento da ditadura brasileira, esse homem enfrentou. Para você ter uma ideia, ele era cardeal de São Paulo, quando o Brasil era governado por coisas como Costa e Silva, Médici, Geisel, etc. Ele viu tortura, ele foi nas cadeias, não sei se vocês sabem disso. Ele foi nas cadeias. E isso intimidava a ditadura, porque ele via pessoas sendo torturadas, perseguidas e tal, e ele obviamente denunciou, ele foi fundamental, ele foi estratégico. A ditadura não podia matá-lo porque ele era um cardeal. Criava uma comoção nacional, então era melhor deixar ele ali, tentar limitá-lo. Mas ele estava lá, ele ia visitar presos, ele ia rezar com presos, ele ia levar comida para presos, há um depoimento de uma série de presos ateus, inclusive, porque ele não discriminava ninguém. Então, ele levou
auxílio alimentar e auxílio espiritual para presos, comunistas, ateus e tal. Para ele não estava interessado nisso. Para ele pouco importava, entendeu? Era um homem, digamos, de uma estatura muito grande, era um homem nobre. O que eu estou querendo dizer é que Gramsci, ele estudou instituições. E veja, desde o século XIX, quando ele data, o Caderno do Cárcere 20, que basicamente é o que eu estou trabalhando aqui, do volume 4 do Caderno do Cárcere, o Caderno 20, ele demarca, principalmente, antes e depois da ação católica. E ele estuda o desenvolvimento da ação católica até os anos 20. Até os anos 20. Por quê? Porque nos anos 20, a Igreja Católica vai, na Itália, dar um passo mais, digamos assim, um passo mais grave. Mas, veja bem, antes de entrar nessa segunda parte do curso, eu queria saber, dar uma paradinha, ver se tem alguma dúvida, alguma coisa, para avançar. Porque eu queria encerrar a página da ação católica e entrar numa coisa nova do catolicismo. O catolicismo italiano criará um partido político. E é importante, para Gramsci foi fundamental. Gramsci viu esse partido político nascer, Gramsci escreveu um artigo sobre esse partido, que está incorporado aqui no Caderno do Cárcere e tal. Agora, antes de entrar nisso, eu queria parar aqui, porque pode ser que eu tenha pulado alguma coisa, ou essa fase, chamada a fase jovem do Antônio Gramsci. E, principalmente, os cadernos miscelâneos. Zezito e depois o professor ali. Cardan, que é um italiano, é um belga. É belga, né? E aí, como é que entra, em que momento se Gramsci chegou a ter contato e de certa forma, se eles impactaram. Claro que no futuro eles vão impactar, porque a experiência do Conselho Vaticano II e tal, né, vem daí. Mas, naquela época, sim, se eles conseguiram um espaço dentro da igreja, ocupar um espaço maior, entendeu? É isso. Aproveitar essa deixa que você falou, porque toda hora você fala ação católica, né? Você citou a PUC de São Paulo. Em compensação, a PUC do Rio de Janeiro era completamente fascista, né? Quer dizer, não é fascista, assim, se alinhou ao regime militar, pegou muitas verbas, tal, da mesma forma que a Unicamp, né? Enquanto a USP era comunista, tal, a Unicamp aproveitou o vácuo e pegou muito dinheiro, tal, na época do regime militar. Da mesma forma, o catolicismo é a mesma coisa, né? Enquanto que um bispo ou um cardeal se alinha a um grupo, né, da fé, tal, tem outro cardeal que se alinha ao poder oligárquico, alguma coisa para pegar dinheiro, né? E aí fica meio confuso na minha cabeça saber. Eu não sou especialista, né, no que acontecia no catolicismo, especificamente na Itália, porque na Itália ela estava Roma, que está o poder, né, de Roma, que precisa se sustentar, e para sustentar todo aquele império lá, né? Provavelmente, eu não consigo só, pelo que eu consegui entender, o que eu consegui entender do que você falando, que Gramsci era uma pessoa de formação católica, a mãe era uma católica, tal, e ele percebeu que havia um movimento católico tal que precisava ser entendido para se apropriar dessa ideia, né, de como o catolicismo chegava no povo, né? Sim, entendi. Veja, olha, pegando essa que é mais fácil e mais rápida. Veja, eu dei um exemplo da PUC, apenas um exemplo aleatório. Veja, o que Gramsci quer é o seguinte, é próprio das instituições esse tipo de coisa. Veja, eu citei uma instituição como a PUC de São Paulo, você citou a PUC do Rio. Isso é próprio da instituição. Só confirma Gramsci. Porque Gramsci vai dizer que toda instituição ela é complexa. Então, a ação católica ela nasceu conservadora, é isso que eu quis dizer. E Gramsci vai dizer. Só que é o seguinte, no decorrer, no processo histórico, a ação católica ela foge, inclusive, do controle da igreja. Olha, o caso brasileiro, é porque não vai dar para aprofundar aqui, mas o Brasil está cheio de exemplos disso. Eu citei, quando citou o caso do PCdoB, a ação católica ela deu na AP, que é mais radical ainda. Então, porque é o seguinte, isso é próprio de toda instituição. Então, a tese de Gramsci as instituições, ela deve ser entendida sempre historicamente e dialeticamente. Então, assim, não é estranho, porque a ação católica, ela nasceu conservadora, mas ela nem sempre foi conservadora na história. Isso é Gramsci. Tá? E ele observa, inclusive, o seu desdobramento na própria Itália. Agora, obviamente que o interesse dela, diz Gramsci, o interesse da igreja,
era, obviamente, manter uma instituição conservadora. Primeiro. No caso, Zezito, veja bem, o problema dos padres operários é que, quando eles surgiram, o Gramsci já estava morto. Agora, o cardeal, não, o Cardan era contemporâneo dele. Cardan, na verdade, ele é considerado uma espécie de cardeal dos operários. Cardan é o primeiro, inclusive, a ideia de uma pastoral operária nasce com esse homem. Ele era um belga, ele trabalhou, inclusive, diz que o filme Dimes é uma inspiração dele. Ele trabalhou em periferias da Bélgica. E principalmente periferias operárias, tal. E aí ele tinha muita simpatia pelos operários, tal, e ele queria muito criar uma organização católica operária, esse era o projeto dele. Por isso que ele foi o primeiro a criar a chamada Ação Católica Operária, a chamada ACO. Veja, os padres operários é um exemplo, já é outro momento. É a década de 50, é uma experiência riquíssima, riquíssima, e que, assim, poderíamos até falar a partir de Gramsci, mas é outra experiência. Eram padres, geralmente dominicanos, que deixaram as paróquias, não queriam ganhar nada da igreja, foram trabalhar geralmente na fábrica da Renault e foram morar em vilas operárias. E eles viviam basicamente do que ganhavam na fábrica da Renault. Então, assim, é uma experiência muito rica dos padres operários, eu admiro muito, muito rica, muito legal, mas Gramsci não conheceu, e não tem nada a ver. E foram perseguidos pelo Papa Pio XII. Aqui no Brasil, eles tiveram um impacto muito grande, porque um desses padres operários morou no Brasil, chamado Padre Lebré. O Padre Lebré, ele morou aqui, e ele teve uma influência muito grande nos dominicanos, principalmente em jovens dominicanos como Frei Beto, como Frei Ivo Lebopin, como Frei Roberto Romano. Há uma geração dos padres dominicanos que foram formados por Lebré, principalmente porque Lebré, ele era um economista, esse padre. Ele tinha formado em economia, depois morou em periferias de Paris, na Bélgica. E Lebré, ele está muito ligado àquela tradição dos padres católicos místicos que vão morar, trabalhar com operários nas periferias e tal. E ele teve um impacto muito grande no Brasil. Lebré teve no Brasil. Não é? E principalmente, como ele era um dominicano, na congregação dele, que eram os dominicanos, Frei Carlos Josafá. Tem uma geração vivos ainda, eu acho que só tem Frei Beto, porque a maioria deles já faleceram. O Frei Fernando morreu, o Frei Carlos Josafá já morreu. Essa geração de dominicanos em São Paulo, todos eles tiveram formação com Lebré, e todos eles passaram pela PUC. São Paulo, então. Pois não, diga. Eu queria que você esclarecesse a seguinte informação. É de José Paulo Neto. Ele tem um curso sobre marxismo. Sim. E ele faz um balanço assim, das gerações de marxistas, teóricos, que, de fato, leram as obras de Marx, né? Principalmente por conta de vários processos, né? De censura, etc., de publicação. E, assim, embora você disse que o Gramsci, ele é um leitor, né, costumais, ele fala o seguinte, que o Gramsci, ele não leu, por exemplo, a ideologia alemã, ele não leu os 18 de Brumário, ou seja, algumas obras fundantes do marxismo, o jovem Gramsci não teve acesso. E, assim, aí ele, claro, faz o elogio a Gramsci, a inteligência da obra de Gramsci está, do pouco que ele conhecia de Marx, de leitura, ele fez toda essa obra, né? Então, eu queria que você desse um esclarecimento sobre isso. Zé Paulo Neto está coberto em razão. Veja, primeiro, Gramsci estava na cadeia, né? Já começa aí o problema, estava na cadeia. Segundo, essas obras, ele só terá acesso a essas obras em 30... Essas obras só serão traduzidas depois de 34, 35. Então, ele também não teve. Então, Gramsci, de fato, não teve acesso à ideologia alemã e a alguns textos políticos de Marx. De fato, não teve. Agora, eu, sinceramente, uma coisa que eu discordo de Zé Paulo Neto é nisso. Isso não mudaria a compreensão que Gramsci tinha do catolicismo. Não mudaria. Porque, veja bem, Gramsci, ele, não só a partir de Marx, mas a partir das leituras que ele fazia do catolicismo, ele compreendeu a peculiaridade do catolicismo italiano. Isso foi fundamental. Isso foi um dos poucos marxistas que compreendeu isso, foi Antônio Gramsci. A partir da peculiaridade do catolicismo italiano, ele pôde universalizar. Por quê? Porque como o catolicismo é uma religião universal,
né? Agora, o que é que ele fez? Ele não partiu do abstrato, mas ele partiu do concreto, no sentido da experiência concreta da Itália. A Itália enquanto experiência concreta de catolicismo, né? E ele trabalhou com as instituições católicas, o que é muito importante. As instituições católicas, né? E principalmente as instituições conservadoras. Entende? Significa dizer, isso que poucos marxistas fizeram. Porque, de um modo geral, a epistemologia marxista, ela trabalha muito com uma teoria em que você parte do pressuposto de que a religião é alienação, obviamente é o ópio do povo, então você aplica aquilo a qualquer fenômeno religioso. Gramsci, não é que Gramsci não acredite que haja uma religião como alienação, é que ele não acha que a alienação é a categoria mais importante para compreender a religião. Essa é a dificuldade, que no marxismo alguns não compreenderam. Gramsci, ele não tem na categoria alienação a sua categoria mais importante para entender a religião. Para Gramsci, a categoria mais importante é a categoria política. Significa dizer, Gramsci é um leitor de Marx, mas também é um leitor de Maquiavel. E ele percebe que o catolicismo romano, ele introjetou, por razões históricas, interesses históricos particulares, as ideias do próprio Maquiavel. Então, significa dizer, você não entende uma instituição dessa se você apenas aplicar chavões ou conceitos genéricos que você não compreende na particularidade do fato. A particularidade do fato é o catolicismo romano e italiano. Então, ele começou a ler documentos da igreja, textos da igreja, instituições da igreja, ordens religiosas, como no caso dos jesuítas. Por que ele prioriza os jesuítas? Porque eles são fundamentais na segunda metade do século XIX. Entende? Então, assim, agora, uma coisa eu acho fundamental para o marxismo e tal, que é assim, o interesse de Gramsci não era tornar ninguém religioso. O interesse de Gramsci era entender, olha, veja como age politicamente uma religião como o catolicismo. E vocês comunistas, e nós comunistas, que ele era um comunista, entenda um pouquinho, né, meu velho? Entenda um pouquinho. Então, assim, veja, como é que uma religião chegou ao seu fundo do poço, perdendo fiéis, e ela recuperou o dobro desses fiéis 40, 50 anos depois, entende? Isso ele interessa a ele. Porque ele diz, esse trabalho pode ter sido um trabalho divino, do Espírito Santo ou de Deus, mas Gramsci não acreditava em nenhuma coisa nem outra. Ele acreditava na religião como força material e como aparelho privado de hegemonia. Quando ele aplica essas categorias e vai por dentro das obras católicas, da ação católica, etc., de fato, ele encontra o que ele quer. Agora, eu, pessoalmente, sabe, Olinto, eu acho que, para além disso, Gramsci é extremamente atual exatamente por isso. Não dá para entender a religião que não seja como fenômeno religioso. Eu acho que é o Giuseppe Stacconi, por isso que eu um grande ensaio sobre Gramsci e o catolicismo, porque o título é Gramsci e a reavaliação marxista da religião. Repare, reavaliação Gramsci não é um antimarxista. Agora, Gramsci reavalia essas categorias filosóficas do marxismo e traduz tais categorias em categorias políticas. E ele entende, obviamente, a religião católica como um fenômeno religioso político. Então, entende? E aí, ele significa dizer, é como se ele tentasse dar pistas de ação para os socialistas e os comunistas italianos. Porque, enquanto eles estavam numa briga com os católicos, isso não levava a nada, porque era uma briga, digamos assim, uma briga de chavões. Entende? Significa dizer, você perde aquilo que é fundamental. O que interessava a Gramsci não era o catolicismo, era o povo. Por que o povo torna-se católico? Se o catolicismo é reacionário, se o catolicismo é obscurantista, se o catolicismo é anti-iluminista, por que o povo adere a isso? Entende? Isso, eu acho, a questão mais importante dos cadernos do Cáceres, que ele coloca para si mesmo em 1929. Porque senão dá a entender assim, que eu parto do pressuposto de que o povo é idiota, é burro, e consequentemente vai... Cara, isso não leva a nada. No máximo leva a preconceito. No máximo leva a preconceito. Então ele vai dizer, não, o caminho é o inverso. Eu tenho que entender como isso chega na mentalidade do povo. Digamos assim, como populações pobres aderem a ideias obscurantistas, anti-iluministas, antissocialistas, entendeu? Adere ao assistencialismo. É isso que eu tenho que entender. O que esses padres católicos fazem?
o que essas instituições católicas fazem. Repare que, com isso, Gramsci entra numa coisa que, na universidade, qualquer um que faz um curso de ciências sociais sabe. Isso é ciência política, entende? É isso que eu acho fundamental. Gramsci, ele desloca o debate filosófico e epistemológico de Marx para a política. Ele desloca para a política, porque o interesse dele é a política. Não é, ele não quer salvar a religião, ele não está preocupado com isso. Isso é um problema dos católicos. Ele está preocupado em entender a metodologia dos católicos nas massas. E porque o povo adere a isso, e não adere aos comunistas. Rapaz, eu não sei se eu estou insistindo demais, mas eu pessoalmente acho que tem de mais avançado no debate contemporâneo. Eu ainda hoje acho. Porque senão vira aquele debate de um modo geral acadêmico da bolha que a gente faz aqui. Essa bolha que não leva a nada, é um debate retroalimentativo, entendeu? Eu não tenho nenhuma ilusão com relação a isso. Como? Sim, pronto. Você pode fazer essa pergunta porque as pessoas estão indo para o neopentecostalismo. Vamos precisar o termo sociológico, porque estão indo. Isso que Gramsci utilizou para o catolicismo, nós podemos usar como questão para o neopentecostalismo. E o projeto que eles têm. Para você ter uma ideia, o que já tem de textos em sociologia política sobre esse movimento, não é brincadeira. E bons textos, inclusive boa parte deles gramscianos. Recentemente eu estava lendo uma jornalista chamada Andrea Dipp. Essa mulher tem um dos melhores livros sobre isso. Qual é o projeto político dos pentecostais para o Brasil? Essa mulher passou 4 anos lá em Brasília pesquisando isso. E deu no livro, entende? Então, assim, por isso que eu acho que essa ideia de Gramsci, elas são muito importantes. Tal.